a minha proposta, a minha sugestão de tema para o debate é software como serviço, que é uma solução que começou pela área de negócios das empresas, marketing, vendas com CRM, passou para o RH, enfim, foi passando por uma porção de áreas e finalmente chega, inclusive, à gestão de infraestrutura das empresas, segurança, governança, enfim. Então, eu queria saber como é a abordagem da TI das empresas de vocês a respeito da solução, da adoção do software como serviço. E, de preferência, que vocês, se possível, contem algum caso, algum case dessa adoção. Então, Thiago, por favor, pode começar. Bom dia. Acho que antes de mais nada, quando tratamos do assunto software as a service, importante lembrar que ele tem e deve fazer parte de uma estratégia um pouco maior da empresa, né, que seria a estratégia de cloud. Essa estratégia ela considera, obviamente, os pontos básicos de seleção, tomada de decisão de quando, por que e como adotar o software as a service. O desafio que o mercado vem nos trazendo, especialmente devido à característica de negócio da Bung, é a existência de empresas muito maduras, com produtos já muito bem estabelecidos no mercado, versus unicórnios ou até mesmo startups que oferecem serviços até com uma aderência maior à nossa necessidade de negócios, mas que trazem toda aquela camada de insegurança de adoção, se vão ter ou não a capacidade de nos suportar ao longo da jornada. Isso, obviamente, acaba dentro da organização disparando outras conversas, de oportunidades, às vezes, de merge and acquisition, investimento, suporte ou mesmo de incubação dessas startups. Essa tomada de decisão na Bung hoje ela é sempre feita a diversas mãos, ela passa, né, por uma colaboração entre a área solicitante, a área que demanda aquela solução, e culmina, obviamente, com a entrada de todas as torres de tecnologia para avaliação dos aspectos de segurança da informação, aderência LGPD. Então, é um processo, como eu mencionei, é um processo complexo que acaba passando por diversas avaliações, desde o nível de maturidade da empresa que nos ofereceria o serviço, até a aderência ao scope e à solicitação da área de negócios, e aí isso culmina, obviamente, numa avaliação de aspectos de segurança da informação, aderência LGPD, possível impacto em caso de quebra, né, desse parceiro, possível impacto de desastre. Temos um framework complexo de decisão para isso, passa também, obviamente, sempre por um business case que acaba buscando alternativas que passam desde o custom development interno até outros players maiores. Creio que é um processo meio que padrão hoje no mercado, né? A decisão sempre acaba considerando diversos aspectos gerais, né, na decisão. E, como eu disse, acaba culminando em alguns momentos até com avaliações de merge and acquisition, de investimento em startups, quando se faz necessário ou sentido para uma estratégia mais ampla de negócio. De forma bem transparente, eu te diria que hoje, tirando os sistemas core transacionais, que no caso da Bung é o SAP, todos os outros sistemas satélite de suporte ao negócio sempre passam por uma avaliação de oportunidade em software as a service. Isso vai desde gestão logística, gestão de pátio, gestão de portos, né? A Bung tem aí uma característica de ter concessão de portos aqui no Brasil. Então, hoje nós estamos falando de um parque de mais de 140 aplicações que vão além do SAP para poder suportar todos os aspectos de negócio da Bung. E durante os ciclos de vida desses sistemas, o software as a service, nos últimos 4, 5 anos, tem sempre passado e sendo tratado de forma muito séria como a principal opção para a tentativa da redução de complexidade interna dessa gestão, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, achar o equilíbrio entre risco, exposição e solução não é simples. Há uma alta demanda constante por customização, então o software as a service, muitas vezes, ele acaba não sendo o melhor fit em função dessa necessidade interna, mas ele sempre está na mesa, sempre é considerado, e temos hoje pelo menos 15 ou 20, eu diria 20, um número mais concreto, parceiros de software as a service em todas as áreas.
seja gestão de força de vendas, transporte, gestão de transportes, transportadoras. A Bung, acho que todos conhecem um case recente. A Vector foi um spin-off, um software que nasceu dentro da Bung e hoje é uma oferta de software as a service, suportada pela Bung em parceria com o desenvolvedor. E temos outras iniciativas, infelizmente não posso compartilhar, estão dentro do nosso core estratégico aqui e eu não tenho como passar um pouco mais de detalhes, mas pelo menos 3, 4 iniciativas nesse momento que estão avaliando alternativas de software as a service de todos os níveis, desde empresas já consolidadas até, como eu mencionei, unicórnios e startups que estão no nosso roadmap futuro. Assim como o Thiago lá na Bung, também a gente no Banco Santander, a gente olha muito para as oportunidades de SaaS, mas não ligados ao nosso core, né? O core do nosso negócio a gente preserva, vamos dizer assim, no sentido mais para desenvolvimentos internos, e o restante a gente sempre analisa uma estratégia de SaaS também. Hoje, implementados lá, a gente tem algumas soluções, né? Por exemplo, a gente fez o Workday, e usa a solução da Workday para toda a parte de HR, e é uma solução global do Grupo Santander, não é uma solução inclusive do Brasil. A gente consegue, né, por estar com uma solução SaaS, ter toda uma troca de informações dos talentos da companhia, de oportunidades, muito valiosa para o grupo. E esse projeto foi um projeto que começou pelo Brasil, inclusive, né, porque é uma grande região. O Brasil representa no grupo 35% lá do volume de negócios e também um número de complexidade de gestão de pessoas, dado a nossa CLT muito grande, né, que não é o plug and play lá de uma solução SaaS, né, e aí foi onde a gente teve algumas dificuldades. Então, a aplicação SaaS muito boa, só que dado toda a legislação regulatória em torno desse tema no Brasil, nos fez criar um arcabouço de integração complexo, né, dado as nossas especificidades de social e todo o entorno acerca da CLT. Também a gente tem lá para a solução, por exemplo, de reforma, construção de agências, engenharias, também uma solução SaaS, né, que a gente usa a solução SaaS plena. E aí também teve uma outra problemática, né? Quando a gente olha para esses processos internos, a gente tem uma tendência de olhar uma solução SaaS, e assim como antigamente a gente falava de projeto fechado, olhar o pacote fechado e querer customizar um pacote fechado e aquilo vira uma outra coisa, no SaaS também a gente passou por isso neste projeto, né? A gente olhou a solução que não era tão plug and play ao nosso processo, e a gente fez ali algumas adaptações e tornou a solução um pouco mais complexa ali ao longo do tempo. Isso é curioso. Vocês se sentiram mais confortáveis tendo adotado o SaaS ou foi um complicador? Acelerou, mas, por outro lado, trouxe alguns complicômetros internos. Então, acelerou a implementação, acelerou nosso controle, fez com que a gente colhesse o benefício do que a gente estava buscando mais rapidamente. Só que trouxe algumas necessidades de adaptar alguns processos internos, inclusive estruturas diárias, né, coisas que politicamente são um pouco mais delicadas de se mexer e levar um pouco mais de tempo. Esses complicômetros eu adoro, então pode falar mais disso. Quando a gente, por exemplo, assim, uma empresa do tamanho do Grupo Santander, a gente tem várias áreas, cada uma, que eu falo assim, o processo é tão segmentado, cada uma toca um pedaço do processo, né? Quando a gente olha uma solução SaaS, algumas áreas sumiriam. Não faz sentido ter aquela área com aquela missão, já que eu estou entregando uma solução completa e mais pronta, mais fluida, né? Vamos dizer assim, né? Com uma fluidez melhor. Então, aí fica sempre nessas discussões, né? Quem vai fazer o quê, onde fica tal trabalho, tal atividade, né? Então, é esse tipo de situação que não tem nada a ver com software, né? Que não tem nada a ver com a solução SaaS propriamente dita. É olhar para a organização internamente e a gente ver qual que é a melhor acomodação em termos de atividades a serem executadas, né, para a solução que a gente está dando. Então, é esse tipo de complicômetro, Wilson. E nessa solução específica, eu estava comentando com o César há poucos minutos, também teve uma outra situação, né? Um projeto, a gente está com 3 anos já com essa implementação, e a gente chegou no momento agora de conversar para renovar o contrato. E o que aconteceu? O fornecedor empacotou o serviço de maneira diferente. Então, a gente implementou toda a solução SaaS de um jeito,
Hoje, a gente sentou na mesa, né? Recentemente, a gente sentou na mesa para negociar e os serviços foram empacotados de maneira diferente, tornando a solução mais cara. Obviamente, né? A gente tem ali agora um impasse financeiro na mesa, porque a gente usou, tava todo o contrato configurado de uma maneira, usando serviços específicos, e quando a gente foi ver agora o novo agrupamento, né, que o fornecedor fez, nos trouxe uma questão financeira importante a ser olhada, que a gente, inclusive, está cortando usuários, né? Cortando algumas áreas, cortando alguns usuários para fazer caber nessa questão financeira toda envolvida, né? Então, é uma outra dificuldade que aí diz diretamente respeito à solução SaaS. Vamos continuar na área financeira. Eu quero passar a palavra para o Cássio, porque ele é do Banco do Brasil e que lida com todas essas questões que a gente já começou a tratar aqui, com uma adicional de que é uma empresa estatal, né? É um banco estatal que tem algumas limitações no momento das contratações. Então, quero ver que implicações isso tem na sua gestão. Cássio, por favor. Tá bom, obrigado. Bastante, né? Bastante. Uma vez que o uso do SaaS acelera, né? Acelera você colocar em produção aquela solução que você está contratando. A gente tem um processo, digamos, menos ágil para conseguir fazer isso. Então, isso bate até exatamente no que estamos trabalhando. Uma das estratégias que a gente está fazendo é de conseguir acelerar esse processo de experimentação e contratação de software as a service. Né? Então, a gente conseguir olhar esse nosso processo, que a gente tem uma lei que rege, que a gente tem um processo orçamentário de contratação, e a gente conseguir ver como acelerar, porque o SaaS permite isso. Né? Então, a gente consegue experimentar e decidir pela melhor contratação ali da solução que você quer fazer. Então, ter essa esteira de experimentação ágil é muito importante para a gente. Eu gostei muito quando o Thiago falou, e eu pensando bastante durante essa semana, a necessidade de que a adoção do SaaS tem que fazer parte de uma estratégia maior. Né? Então, assim, no banco aqui, a gente tem uma estratégia muito grande de aumentar a capacidade, né, velocidade, estabilidade de produzir software. Dentro disso, a adoção da cloud é fundamental, e aí a gente vem de cloud privada, cloud híbrida, cloud pública, acelerar o nosso processo de desenvolvimento. E dentro da estratégia de cloud, a adoção de SaaS é um pilar fundamental. Né? Então, assim, a gente é uma empresa que a gente tem uma cultura muito grande de construir, até pelo lado de que a contratação é um processo difícil para a gente. No Make or Buy, a gente tem uma tendência a ir para o Make. Né? Então, assim, isso está sendo uma mudança cultural que a gente está fazendo na nossa base de desenvolvedores, né? de olhar para o mercado, e até que agora a gente está tem muita oferta, né, de players, como o Thiago também falou aqui, você pode escolher aqui uma solução que é um pilar e você vai para os grandes players, para grandes ofertas, mas hoje a gente tem um ecossistema muito grande de startups que tá curando dores que, se você fosse desenvolver, você levaria mais tempo e não teria aquela especialização. Então, hoje, dentro da nossa estratégia de adoção de SaaS, a gente está indo para esses dois lados mesmo. Uma que é grandes migrações, né? Então, assim, contratações de SaaS em que o foco é o ganho de escala. Quer dizer, não é uma experimentação, não é um tiro curto, é um tiro longo e uma estratégia grande. E aí eu posso falar que a gente partiu para uma plataforma de low-code, numa estratégia muito grande de cidadão desenvolvedor, né? Então, o Banco do Brasil, 95 mil funcionários, a gente tem uma diretoria de tecnologia que não é mais capaz de atender a demanda no nível que a gente precisa, com a velocidade que a gente precisa. Então, a gente foi para uma plataforma de low-code para formar cidadãos desenvolvedores, para que ele não precisa, né, a gente concentrar a nossa tecnologia no nosso core, no que é o diferencial do Banco do Brasil. E foi muito bem adotada. Assim, dando o exemplo aqui, como você pediu de o quanto impacta a nossa contratação, a gente levou uns 6 meses fazendo POC com os principais players, depois a gente levou mais uns 6 meses, até um pouco mais, para conseguir fazer a contratação. E a plataforma está no ar faz um ano e pouco que a gente está com a plataforma no ar. Então, você vê que tem que ter uma estratégia grande, tem que ter
um processo bem consistente para você conseguir colocar. Só que hoje a gente está com 80 mil, 90 mil pessoas que têm essa plataforma à disposição. Um outro exemplo, eu posso falar de uma plataforma de capacitação. A gente contratou uma plataforma de capacitação com treinamentos muito voltados para essa área da transformação digital, de conhecimento técnico, e disponibilizou para o banco inteiro, completamente SaaS. Enfim, sobre esse aspecto, então, de que ser um órgão de governo, ele impacta profundamente na adoção da SaaS, né, na estratégia de adoção da SaaS. E a gente também trabalha com esse comitê. Então, assim, eu não posso também ter um tiro errado, né, fazer uma ida para um SaaS, passando por essa esteira e lá na frente não conseguir entregar o valor que a gente planejou antes. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo hoje é de capacitação do nosso parque de desenvolvedores, né, do nosso time de desenvolvedores e engenheiros, e mostrando para eles quais itens que a gente tem que considerar e como que a gente permite que essa experimentação aconteça de forma mais ágil. Do lado de risco não, né, mas de uma mudança que a gente tem, eu diria que hoje os principais cases que a gente está tendo é no uso desse dado, né? Então, quando a gente começa a usar a plataforma SaaS e os cases que a gente tido, a gente tem tido, não digo dificuldade, né, mas eu acho que é a próxima etapa que agora a gente está trazendo, que é internalizar esse dado, que por eu usar uma plataforma SaaS, ela está dentro da plataforma, para eu trazer para o meu Analytics, para o meu Data Lake, para eu buscar inteligência a partir desse dado que está na plataforma. Então, até no time das adoções das grandes plataformas SaaS que a gente está tendo, esse é o nosso desafio que a gente está fazendo hoje, muito nessa camada de integração. Então, integração por API, integração por troca de arquivos, mas eu consegui internalizar esse dado que está na plataforma SaaS para dentro do nosso Analytics, para a gente trazer inteligência também a partir dessas plataformas que estão crescendo cada vez mais. E que a adoção da SaaS hoje, então, ela faz parte da nossa principal estratégia, né? Então, assim, a adoção da cloud é a principal estratégia. Acelerar e aumentar nossa capacidade de produção de software é o pilar da nossa estratégia. Cloud é um dos pilares fundamentais e a adoção da SaaS é um dos pilares fundamentais da estratégia de cloud. Então, a gente tem trabalhado muito nesse tema, tem aprendido muito, porque é algo que a gente começou a fazer de forma estratégica não faz muito tempo. Então, o processo, a cada ciclo que a gente tem, seja de POC, seja de contratação, isso melhora o nosso processo de integração, melhora o nosso processo de autenticação, os padrões vão emergindo e os próximos ciclos começam a ser cada vez mais rápidos. Eu acho que um grande ponto que é importante dizer também que muda-se muito a cultura do nosso time, porque a gente estava muito acostumado se eu preciso fazer uma adaptação para o Banco do Brasil, eu venho e faço. Então, se eu trago para o on-premise ou se eu estou construindo, eu adapto aquela solução, né? E, no entanto, o que a gente está fazendo agora, quando a gente adota o SaaS, é a gente se adaptar aos padrões de mercado. Então, quando eu tenho uma solução de ITSM e eu tenho um processo específico meu do Banco do Brasil, eu vou lá na minha solução de ITSM e eu altero. E no momento que eu tenho uma nova versão daquela solução, uma modernização dela, eu tenho dificuldade, porque eu fiz os meus ajustes. O modelo SaaS, ele também desacopla, né? Então, ele faz com que nós aqui do banco aceitemos, não digo aceitemos, mas nos adaptemos aos padrões. Então, a evolução do software, ela também é mais leve, né? Ela também é mais ágil. Então, esse também é um aprendizado que a gente tem tido nas soluções que a gente adotou para a SaaS. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Cássio. Agora eu queria, continuando na área financeira, e para mostrar como ele é feliz e não sabe, o César vai falar pelo Bradesco. César, eu queria saber, acho que esse ponto é muito, muito interessante que o Cássio levantou, que é a agilidade que você ganha com os patches, as adaptações, etc. Claro que você tem uma vantagem enorme em relação a um banco estatal, porque é um banco privado com toda a inserção que a gente conhece do Bradesco no mercado, a sua vida fica muito mais fácil. Mas eu quero saber também dos problemas, tá bom? Boa.
É desafiador também, né? Bom, bacana, eu acho que tem muitos pontos aí que foram comentados, né, pela Guida, pelo Thiago e pelo Cássio, que são desafios comuns, né, que a gente sempre tem aqui, e como tecnologia, eu acho que o SaaS ele também veio muito nessa independência das áreas de negócio, né? Quando você começou a ter as próprias áreas de negócio olhando para o mercado e você começando a ter alguns desafios internos, né? Então lá no banco também, no Bradesco, não foi diferente disso. A gente fala muito, né, da questão da agilidade, né, e esse é o ponto que foi tocado, e a agilidade também ela vem, né, como um requisito, né? Então as nossas entregas, né, aquela decisão, né, de você fazer ou de você comprar pronto, né, isso cada vez mais ela tem se tornado aí um ponto de discussão muito intenso, né? E as soluções prontas elas dão essa agilidade, né? Óbvio que elas trazem os seus desafios, né? Nós temos ali uma estratégia muito focada também no uso de SaaS. Nós entendemos que ele é um dos pilares que trazem essa aceleração para a adoção de novas tecnologias, de novos produtos, né, para que a gente consiga entregar um resultado melhor no fim do dia, né, para todos. E a gente também traz isso de uma forma um pouco mais independente, porque as áreas de negócio também podem olhar para o mercado e devem olhar para o mercado e trazer os feedbacks, né? Então, não é difícil, né, e não é incomum a gente ter várias áreas sugerindo soluções, não é mais só a TI trazendo a solução, né? Ou seja, ela já vem com algo pronto, algo que já avaliou, inclusive, já fez uma análise de mercado, e a TI entra e colabora, né, e complementa essa avaliação, e sempre pautada, né, por um business case muito bem feito, um framework também de adoção. Esse framework ele é fundamental, né, a gente não pode deixar de ter alguns critérios de avaliação, são muito importantes, né, por exemplo, segurança, questões de LGPD, questões de como você vai manter a privacidade de tudo isso, né, como que isso vai acontecer no fim do dia, né, independente de ser um SaaS, a gente também se importa, né, do ponto de vista de respostas até a reguladores, né? Como que a gente está colocando essa solução, onde que o provedor tem colocado essa solução e etc. Então, eu acho que são informações super importantes e relevantes, né? Do ponto de agilidade, como eu falei, são um dos pilares da adoção de cloud. E também isso não tinha acontecido sem o avanço total aí de cloud computing no mundo, né? E principalmente aqui, agora nos últimos anos aqui no Brasil. Falando um pouquinho dos desafios, né, como o Wilson desafia a gente aqui, os desafios são gigantes, né? A gente fala muito também, eu gostei da hora que a Guida falou do preço, né? A gente tem que olhar muito essa questão, porque o preço é um desafio gigante, né? A gente às vezes começa de uma forma mais menor, de uma forma que você vai escalando, e em um determinado momento você tem que fazer algumas reavaliações. Eu acho que é super importante, porque as soluções mudam, né? As soluções elas vão tomando outras formas, né? E você tem toda uma questão de inovação que também está acontecendo de uma forma mais veloz aí dentro. A outra questão de desafio que a gente enxerga também é a questão de você não tentar tornar o SaaS algo específico ou extremamente customizado. Isso é geralmente uma tendência e a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque senão a gente acaba não tirando proveito de tudo que tem de oferta dentro desse software as a service. Eu vejo que isso são pontos muito, muito importantes, né? E a gestão, a gente não pode deixar, né, de ter a gestão e a governança de tudo isso, né? Às vezes tem aquela coisa, né, poxa, eu contratei um departamento, uma área de negócio, né, uma linha de negócio contratou um serviço e a TI não vai olhar para isso. Não, muito pelo contrário, a TI vai e deve olhar muito para isso, né? Então, o ponto de vista de gestão e governança, monitoração, operação, ela se torna mais complexo, né? Porque você tem que olhar isso num espectro muito mais amplo, né? Porque no fim do dia, o gestor geralmente ele vai olhar para você, como área de tecnologia, como provedor da solução, independente se ela é um IaaS, um PaaS e até mesmo um SaaS. Então eu acho que são esses os desafios, né? São grandes, né? Nós temos uma tendência muito grande de utilizar o SaaS, porque as soluções já trazem essa agilidade inerente, mas sempre olhando muito essa questão do custo e o benefício. Tem que ter um equilíbrio em todas essas contas, né? E sem sombra de dúvida, a gente está sendo muito desafiado, porque a cada dia soluções novas estão aparecendo, e soluções de formas muito diferentes, né? Desse empacotamento dessas soluções, né? Então, essa conexão, né, do que a gente tem de roadmap de evolução, do nosso crescimento versus o que o mercado está trazendo e versus aquilo que a gente enxerga que para nós faz sentido, né? Porque é aquela história, né? O que vai fazer sentido para o nosso negócio, né, não é transformar o nosso core business, mas sim tudo aquilo que a gente tem de áreas de apoio, áreas de suporte, né, e tudo isso. Então,
quando a gente observa essa evolução desse mercado que é gigantesca, sem sombra de dúvida, ele é relevante na nossa estratégia hoje. Queria passar a palavra agora para o Ferrari, da TIM. Depois eu vou querer saber, tanto do Ferrari quanto de vocês todos, queria que vocês pensassem nisso, em que áreas vocês não adotariam SaaS de jeito nenhum, se é que há alguma, mas por enquanto vamos ouvir o Ferrari. Vamos lá. Acho que boa parte aí dos pontos chaves aqui os colegas já mencionaram, né? Então é bom ver que a dor é multa em alguns pontos aí e o desafio é para todos aqui. Então eu queria, assim, a questão de IaaS, PaaS e SaaS também na TIM, a gente tem essa avaliação, tá? É um pilar. Hoje a gente está num movimento grande de jornada para a nuvem, de toda a nossa parte de TI, numa estratégia primariamente em IaaS, PaaS, mas que tudo que a gente faz em paralelo ao projeto que eu estou tocando de migração para a nuvem com meus pares de desenvolvimento, é sempre visto a opção SaaS também. Então, é um pilar que sempre, na hora de a gente fazer uma avaliação, uma POC, alguma coisa, o SaaS está presente. Mas eu queria dar uma outra visão, porque acho que o ponto que o Cássio trouxe, a gente passou por um processo aqui na TIM também, mais ou menos no mesmo período, há um ano e pouco, de um ITSM, e que acho que é uma questão muito relacionada à cultura com os usuários nossos. Então, sempre tivemos também uma cultura aqui de ter sistemas extremamente customizados, e aí a gente acaba vendo um cenário hoje que a gente tem sistemas que estão mais antigos e a nossa grande dificuldade de fazer uma evolução mais acelerada naqueles sistemas legados. Por quê? Um alto grau de customização. E aí isso envolve muitas vezes um custo tremendo de replataforma, ou simplesmente não faz mais sentido manter aquela plataforma, eu tenho que construir uma plataforma do zero. Então, acho que quando a gente pensa em SaaS, um ponto que a gente está tentando trabalhar aqui é um pouco esse mindset com as pessoas da empresa, que é, eu não compro, eu não baixo um Waze e fico querendo fazer alteração de como ele funciona. Eu basicamente me prover porque é uma solução boa que me traz uma solução de um problema real da minha vida real. Então, quando a gente olha para o software SaaS, o que a gente está procurando? Qual que é a nossa dor ali da empresa, seja um core ou não core, né? Normalmente a gente tem adotado primeiro coisas não core, mas aí já respondendo a sua pergunta, a TIM não está fechada a ter coisas, avaliamos inclusive agora um cenário de mexer com algumas coisas no nosso core de TI ou de rede, usando o sistema SaaS, estamos avaliando, ainda não temos nada implementado, mas não existe uma restrição a isso, depende muito se aquela solução de fato é robusta, financeiramente ela faz sentido, questão de segurança. Então, esse ponto. E esse trabalho com os usuários, acho que é muito fundamental. A gente, várias discussões onde a gente fez lançou uma licitação, onde a gente tinha a possibilidade de SaaS, etc. E a conversa foi muito grande com o nosso RH, com o nosso marketing, com todas as diretorias do board ali, dizendo, cara, eu vou comprar uma solução SaaS aqui, mas a gente vai ter que ver as features. Ou seja, o que eu quero mudar? Eu não vou mais customizar, eu vou configurar. Então, eu tenho que avaliar muito bem no meu processo qual é o nível de configuração nativa que aquele SaaS me permite. Então, com o nosso ITSM foi muito isso, assim, integrei, estamos usando o nativo, o que nos deixa livre para atualizações, patches, ou seja, a gente pode usar um produto que vai ter uma evolução do próprio fornecedor, com novas features, e a gente vai estar simplesmente fazendo configuração. Acho que esse no SaaS é um ponto muito... Tem o prós e os contras, né, gente? Então, assim, o pró poxa, você tem uma solução pronta, você não vai ter que inventar a roda. Porém, é de um fornecedor. Então, você acaba tendo uma dependência de fornecedor. Como ponto pró, de novo, eu posso ter... Porque todo o trabalho que eu teria de manter, de evoluir, cara, tem alguém pensando nisso numa escala global, com escalabilidade. Agora, eu tenho que fazer aqui aquela nível de configuração que eu preciso, a solução atenda o meu negócio. Acho que esse é um ponto aí que eu gostaria de contribuir com vocês. Eu acho que ninguém quer trocar de cadeira comigo, né? A gente tem uma dificuldade enorme do lado do governo por conta da robustez toda da parte da legislação, de você pensar, experimentar e querer fazer algo assim. Inclusive, eu estou falando até de distante, quando se trata de lei de contratação, estou falando diferente do Cássio, né? Então, é uma coisa bem diferente e muito legal. Ver vocês trabalhar nessas frentes, isso me alegra muito, né? Porque vão aí, experimentem, aproveitem bastante esse negócio, estressa bastante o mercado de SaaS para que a gente possa, quando a gente entrar com a nossa adoção, a gente entrar já mais maduro, com um software muito melhor do que estava anteriormente.
E do meu lado aqui eu consigo falar de algumas coisas que é importante, e isso é legal, né? Então, por exemplo, o judiciário acordou para o SaaS, acordou para a nuvem, né? Não propriamente dito SaaS, mas para a nuvem, né? Então, ele lançou na estratégia que a gente chama de INTIC, JUDE, o Conselho Nacional da Justiça, né? Ele lançou para todos os participantes ali do judiciário que tem que ter estratégias para poder ir para o SaaS, e essa estratégia ela tem que acontecer até 2025, né? E ali você consegue ver algumas coisas nessa resolução, assim no artigo, é chato falar isso, de legislação, mas é o nosso mundo, é o que nós vivemos, né? Então, você tem ali na resolução que algumas coisas para tomar essa decisão, e aí é o que a gente tem adotado no tribunal. A gente vai para um SaaS, né? Mas a gente vai olhar que isso simplifica a minha infraestrutura, torna isso mais fácil, né? É possível fazer integrações com o que está acontecendo aqui dentro, com aquilo que eu estou virando, então isso é um outro ponto muito importante. O mais complicado ele adere à conformidade de segurança de informação e proteção de dados, né? Então, a gente está falando de um tribunal como de justiça, né? Onde tem esse tribunal, por essência, ele é você vê, um juiz acende a desembargador por antiguidade. Então, você imagina como é que é o pensamento, né? Então, nada contra um pensamento um pensamento de pessoas que estão mais tempo na estrada, mas tudo para poder comentar que as transformações e as mudanças, elas não entram fácil na cabeça desses líderes, e a gente precisa realmente sempre mostrar e tentar mostrar isso de uma forma diferente, como, por exemplo, como é que você explica um processo ágil para um comitê de governança de TI, né? Então, isso tem sido um dos grandes desafios nossos. E aí, nesse processo decisório que a gente tem aí na parte de SaaS, a gente olha para essa questão da resolução, né, do artigo 35 lá, e verifica esses requisitos, e isso é muito legal também. Mas o que é legal, o que é importante, é que a gente já tem aí uma sinalização de que a gente precisa ir. Dentro do tribunal, e já olhando mais especificamente aquilo que eu venho trabalhando, aquilo que eu venho metendo a mão, minha unidade ela é uma unidade de gestão integrada. Então, essa unidade foi criada para fazer isso, para fazer sentido para as pessoas e começar a entregar. E assim, gente, não tem como a gente conversar com as pessoas na área sem ser tecnologia, e eles não olharem para um Google, para um Gmail e falar assim, cara, eu quero isso aqui, eu preciso usar isso aqui. Então, a gente passou para a primeira transformação, no caso de SaaS, quando a gente aderiu ao Office 365. E vejam, isso não foi um negócio simples, né? Isso realmente não foi um negócio simples, e não foi um negócio simples de contratar, porque você tinha que comparar Gmail com o Office 365. E você precisa dizer isso para todo mundo, um processo decisório transparente, fazer com que as pessoas ali do outro lado consigam usar um Office 365 e para poder fazer suas coisas. E a gente tem o nosso core business, que eu acho que é importante falar aqui, que o que eu vejo, e aí eu estou falando do PJE, que é onde acontecem os processos, o que eu vejo que a gente fez, a gente tem trabalhado a cultura do desenvolvimento, da infraestrutura, agora a gente está chegando no processo DevOps dentro desse software, para mais na frente pensar isso em SaaS. E ainda é um problema essa questão do software do lado do governo, né? Enfim, esses são os desafios que a gente tem, né? Vários que a gente tem aqui. Eu queria pontuar duas coisas assim importantes, eu acho que nessa questão do SaaS é o seguinte: a gente tem trabalhado com uma transformação de uma ferramenta de HSM para subir para o SaaS. Por quê? Porque ela tem embarcado nela o low code, e isso tem ajudado bastante. Aí o que o Ferrari fala sobre transformação de legado. Então, eu tenho, por exemplo, um legado ali nem sei se vocês conhecem,
a Intersys, né, é uma empresa de tecnologia que tem um banco de dados chamado Caché, e isso está dentro do tribunal, você transformar aquele caché em pequenos microserviços para você ir desplugando de um negócio tão antigo desse aqui e migrando e transformando a digital. Né? Então, por exemplo, essa ferramenta que tem um olhar para o Service Manager, né? E aí você consegue entregar alguns serviços baseado em algumas transformações que você faz no próprio framework da ferramenta, utilizando a própria ferramenta e técnicas de low-code. Eu acho que low-code e no-code é o que precisa para o SaaS funcionar, porque ela te dá um resultado muito rápido, né, em termos de provação de conceito e outras coisas assim. Vou pegar um pouquinho de que cada um falou. Acho que eu vou trazer 3 cases aqui para a gente debater. Ainda não sobre não usa SaaS, mas mais sobre usa e voltar atrás também, falar. E fui para o SaaS e não desisti. Vou trazer alguns cases para a gente. A Globo ela é um mercado em transformação, mídia é um mercado em transformação, então já faz um tempo que a gente percebeu que a gente precisava de aceleração. Né? Então, eu estou aí desde 2010 na Globo, e eu vi várias Globos nesse tempo todo, e uma delas desde 2018, muito acelerado em transformação digital, como transformar os nossos produtos e como acelerar a nossa área interna de vendas. Hoje eu estou embarcada em CRM, então tem alguns cases de CRM entre áreas internas e cases diferentes de implementação. Né? Acho que quando você fala de transformação e agilidade, formar parcerias é fundamental. Né? Então, quando a gente começa a falar de SaaS, que acelera, são parcerias que ajudam a acelerar nosso negócio. Mas óbvio que a gente tem que mudar a mentalidade do time. Né? Acho que, como foi falado aqui, o buy or build, né? Como a gente fala lá na Globo, é uma mudança de mentalidade, onde as áreas de negócio estavam muito habituadas com o build. Então, era muita customização, o nosso mercado é único, a gente tem particularidades, então, já há um pré-conceito sobre qualquer buy. E a gente começou uma jornada de transformação em 2018, onde a discussão do buy or build foi riquíssima, eu mesma estava lá, eu era muito do build, e naquele momento eu comecei a abrir a minha mente para o buy, e mudei um pouco as percepções. Hoje eu faço parte do Hub Digital, né? O Hub Digital ele tem uma vertente muito forte de build, tá? Muito para os nossos produtos internos, diferenciais de negócio que a Globo traz. E eu hoje, apoiando a área de negócios, eu apoio muito nessa área de buy, do no-code e low-code, né? Então, eu acho que existe o SaaS no-code, onde você não vai codificar, não vai botar a mão naquela ferramenta, e exige algumas preocupações que a gente tem que ser desde o início, né? Desde o início a gente falou aqui sobre evoluções, suporte às aplicações, integrações, né? E customizações. Então, a partir do momento que a gente exige demais, né, uma customização, o SaaS começa a perder o sentido. Então, eu vou trazer um case aqui para vocês. Eu vou começar pelo início, né? Acho que foi o César que falou um pouquinho sobre gestão. Eu acho que eu tenho um case aqui que traz uma falha de business case, onde a gente pega o SaaS e a gente coloca o custamento daquele licenciamento e daquele suporte, voltar daquele licenciamento. E não põe o custo de TI na implementação daquele SaaS. Acho que isso é uma lição aprendida, onde a gente já teve um SaaS que foi pensado para uma área de negócio específica e não foi orçada uma área de TI para ter apoio na implementação desse SaaS. Desde o começo, já desde o processo de suprimentos, a gente já percebeu um problema no business case, onde essa ferramenta ia exigir configurações de e-mail do nosso, e exigir integrações com outros sistemas. Então, acho que um ponto de lição aprendida foi um case onde fizemos sem orçar TI, e eu acho que esse daí é algo que a gente aprendeu. Daqui para frente, vamos para SaaS, mas sempre tendo algum suporte de tecnologia. Mas nesse caso específico não teve solução, ficou por isso mesmo. Não, hoje eu apoio, eu embarquei, eu mesma pessoalmente apoio esse processo, né? Foi uma falha ali do nosso case, estou apoiando até hoje. E é no favor, né? Você chega ali na área de infra, me ajuda a configurar isso aqui, o time de LGPD me ajuda a dar uma avaliação de segurança da informação. Então, acho que, mas no fim teve um custo interno de TI que não fez parte do business case, poderia até inviabilizar o business case. Tá? Nesse caso era um caso menor, mas acho que foi uma lição aprendida em sempre contar com as áreas, né, de desenvolvimento, de configuração, de integração, de arquitetura dentro desse business case de SaaS. Acho que uma outra questão, outro caso que eu tive aqui também eu venho de um core muito build, onde as áreas de negócio estão habituadas a pedir para a tecnologia e receber uma ferramenta exatamente do jeito que ela gostaria.
E aí um processo de evolução dessa ferramenta eterno, né? Então, sempre pedindo alguma coisinha a mais. E eu tenho um case lá dentro de a área de negócios na Globo. Ela tem particularidades, áreas que vendem os produtos mais core, a maior receita da empresa, e áreas pequenas de comerciais que vendem produtos, né, com uma receita menor, alguma diferenciação, por tamanho de cliente também, né, são diferenciações que temos lá dentro. Como eu já vim dessa área de build, chegou um momento onde foi revista toda a nossa área de negócio, como a gente fazia aquele atendimento para as áreas de negócio, e uma delas é um caso muito específico de uma área comercial diferente, que atende clientes, né, nesse caso, clientes internacionais da Globo, é uma receita diferenciada, e a gente tinha muitas ferramentas build para essa área. Quando a gente foi avaliar o business case, mesmo uma dessas ferramentas, que eu tinha um recurso alocado para dar manutenção, fazer todo o AMS dessa ferramenta, era o custo de um licenciamento de 3 anos, de uma ferramenta SaaS. Então, naquele momento, a gente passou a avaliar todas as ferramentas que essa área usava, a gente fez um business case, e hoje essa área está inteiramente embarcada a SaaS. Inteiramente. Todos os processos deles são SaaS. Né? Uma delas uma dessas ferramentas foi o case que a gente não orçou tecnologia. Então, esse foi a lição aprendida. Mas hoje eles falam direto abrem o suporte, não contam com a área de TI, abrem os seus tickets, tem todo o processo de SaaS. Eles só vêm falar com a gente mesmo quando tem algum pepino ali que eles travam no meio do caminho. Acho que um ponto que a Guida trouxe muito forte né, quando o fornecedor percebe também aquilo e muda o modelo de licenciamento. Né? Então, assim, a gente fez um business case totalmente baseado no modelo de licenciamento inicial. A partir do momento que esse fornecedor mudar a forma de licenciamento e vir com outro pacote, esse business case pode deixar de fazer sentido. Então, acho que esse é um risco que a gente tem aí ao longo do tempo. Né? Sem falar de novo, né, de LGPD, que eu acho que é algo que a gente tem que estar muito próximo o tempo todo nessas implementações. Então, não perder a gestão da tecnologia, da TI. E eu tenho outro caso também na área de negócios, onde a gente foi pro buy. E aí, era um processo muito específico, era um processo imaturo, era um processo que a gente não sabia qual o ROI daquele investimento, então tinha ainda muitas incertezas em volta daquilo, e fazer investimento build, ou fazer até um low code numa plataforma PaaS, né? Então, hoje a nossa área de CRM, a principal da Globo, ela é embarcada numa plataforma PaaS, com desenvolvimento low code interno. Mas essa área específica, ela tinha um business case incerto. Muitas incertezas, era uma aposta. E naquele momento, pelo business case que a gente fez, a gente decidiu ir para o buy. Até que a gente foi evoluindo e começou. Alto nível de integração. Integrações não nativas, que a plataforma não vinha desde o início. Integrações com sistemas legados. Alto nível de customização. Então, a gente pedindo demandas e a gente sendo pioneiro, um cliente grande ali junto com aquela plataforma. E você percebe que eles deixaram de ser um software as a service e se tornaram uma fábrica de software para a Globo. Né? Eles começaram a desenvolver coisas atendendo a demanda da Globo. E eu estou exatamente nesse momento em refazer esse business case e para o build, e para dentro de casa, e para o build interno, né? Ainda decidindo se a gente vai para um PaaS, para uma plataforma ainda embarcada, para ter aceleração, acho que a aceleração é essencial, mas claramente assim, a gente aprendeu com a ferramenta SaaS, a gente conseguiu acelerar aquela nova área, mas a gente teve essa lição, não é uma lição aprendida nesse caso, né? Acho que a gente teve uma evolução do cenário, a gente conseguiu aprender muito com o SaaS, e agora a gente está embarcando nessa plataforma, retirando do SaaS e fazendo uma migração de nova interna para o nosso build. Então, eu acho que eu tenho vários cases de cenários que fomos e voltamos, e muitos pontos de atenção sobre... Eu queria passar a palavra para o Lucena. A Cássia tocou num ponto que a gente ainda não tinha discutido e que eu quero que depois, quem quiser comentar também, fica à vontade. Eu queria saber se a LGPD é um desafio ou chega a ser uma barreira para a adoção de SaaS em algumas áreas. Mas, de toda forma, me conta como é que é a estratégia de vocês, Lucena. Não é uma barreira, mas de fato um desafio, né? Não pode ser encarado como uma barreira, isso já é realidade, já faz parte de todo um script, né? Tanto de desenvolvimento quanto de contratação. Então, uma atividade, num ramo, num segmento onde é bastante regulamentado, isso dentro do nosso checklist tem um peso enorme. Em processos de contratação, já houve fornecedores bem
gabaritados que foram excluídos porque não atendiam essa questão especificamente de LGPD. Então, é um desafio, né? Agregar tudo isso no processo é um desafio, mas eu acho que não pode ser encarado como uma barreira, né? A gente transaciona aí milhões de eventos, aí, eventos financeiros, enfim, a compra de passagem aérea, a compra de carga. Então, isso é bastante significativo para nós. A base de clientes é gigantesca, então a gente tem bastante cuidado em relação a isso. Voltando ao tema principal, vou trazer aqui de trás para frente, né? Então, assim, em quais áreas não adotar SaaS? Acho que, assim, todas as áreas são passíveis, né? A Azul, eu diria que tudo que é missão crítica hoje é SaaS, né? Então, desde o nosso sistema de reservas, né, o sistema de compra, né, e venda de passagem aérea, até o nosso sistema, que a gente estava comentando ali antes de iniciar, todo o sistema de controle e operação dos voos, tudo isso é SaaS, né? A gente tem algumas poucas exceções dentro do nosso ambiente que ainda estão lá no nosso data center, on-premises e tal, mas a gente já está num processo para trazer isso para uma plataforma SaaS. Eu tenho um caso muito específico aqui, muito interessante, até juntando um pouco do que foi falado pelo Thiago, pela Guida também, em relação à aderência aos requisitos de negócio, das áreas de negócio, frente a uma estratégia, uma visão de tecnologia. A gente tem uma unidade de negócio, que é a nossa unidade de logística, né, Azul Cargo, que faz o transporte para vários outros clientes, aí, Mercado Livre é o nosso cliente, por exemplo, né? E a gente se deparou com o seguinte, né, comprar já alguma coisa pronta ou desenvolver. Então, num primeiro momento, partiu-se para o desenvolvimento, foi uma catástrofe, com um fornecedor bastante grande, não posso dizer o nome aqui, mas foi uma catástrofe. E aí decidiu-se, não, então vamos para o mercado e vamos contratar já algo pronto. Só que aí tem um detalhe, o mercado de carga aérea brasileiro, ele é diferente do restante do mundo, porque o documento que se emite aqui para o conhecimento de transporte aéreo, conhecimento de transporte eletrônico, de maneira geral, o CTE, ele é um documento fiscal. Em nenhum lugar do mundo ele é encarado como um documento fiscal. Então, é a mesma coisa que você ir no supermercado, fazer a sua compra, sai lá o bilhetinho, aquilo bateu na Cefaz, voltou, para nós é a mesma coisa. Eu, para emitir uma WB, um documento para emissão de carga, eu tenho que registrar esse documento na Cefaz. Tem que ser, né? Qual provedor no mundo tinha uma solução adequada ao requisito fiscal brasileiro? Nenhum, né? E aí o processo foi interessante porque, dentre os requisitos, a gente colocou um peso bastante grande na tecnologia, já que nenhum outro fornecedor atendia especificamente esse requisito fiscal. Então, o aspecto tecnológico ganhou um peso importante na contratação. E aí, depois de muita negociação com o fornecedor que foi escolhido, ele apostou no projeto e ele, não vou nem chamar de customização, ele tropicalizou o produto dele para atender ao requisito fiscal brasileiro. Então, hoje a gente tem um sistema, hoje uma plataforma extremamente robusta, extremamente escalável e que atende ao requisito fiscal brasileiro. Então, assim, no nosso dia a dia, atende perfeitamente, né, o volume de carga que é gerado aí diariamente e com a segurança também de que a gente está atendendo a todo o requisito fiscal.
Quando você fala que esse fornecedor tropicalizou, mas não customizou, isso significa que esse produto virou um produto de prateleira dele? Virou agora um produto de prateleira, né? Então fez parte da negociação. Hoje ele é capaz de vender esse mesmo produto para qualquer outra empresa aérea brasileira que queira utilizá-lo. Nós não pagamos por esse desenvolvimento. Então foi uma troca, nós não pagamos. Ele apostou, né, ele investiu no produto, ele ganhou e nós ganhamos, né? Então foi um ganha-ganha. Não que depois, tendo feito isso, a gente não evoluiu mais na ferramenta. Sim, aí nós evoluímos, e até um dos grandes desafios dentro desse modelo de contratação é como você quer tratar suas customizações, aquilo que é específico do seu negócio, dentro da sua estratégia de negócio comercial. E aí nós fizemos uma negociação aí para ter essa garantia de que questões muito específicas do nosso negócio fossem atendidas e que isso não fosse comercializado com qualquer outro cliente deles, seja no Brasil ou seja fora, né? O outro ponto que eu também acho bastante importante e relevante, em linha com o que o César disse, é a questão da governança, né? Sob vários aspectos, seja na questão do dado, né, da segurança da informação, seja na questão dos processos internos de TI, porque em alguns casos, quando você contrata um SaaS, meio que, né, talvez fique na cabeça de alguns, fala assim, então a responsabilidade é toda do cara lá, eu estou pagando, então, não é bem assim. Então, toda a parte de governança, ela continua sendo sua, né? Isso é um risco muito grande, né? De você delegar uma função. A gente vê isso, por exemplo, nas auditorias, né? Então, assim, todo mundo que aqui é SOX, né? Chega lá o auditor, lá o homem da capa preta, você não vai falar para ele, não, fala lá com o fornecedor. Não, o controle é teu, eu estou auditando a empresa, então eu quero ver como é que você, desde gestão de acesso a outros controles, a gestão é toda sua. Isso é um desafio, né, grande. Você orquestrar isso tudo, porque são vários sistemas, são vários fornecedores com procedimentos diferentes. Como é que você orquestra isso tudo para afunilar e isso ser resumido ali, está contemplado no teu controle, não é o controle do cara lá fora, é o teu controle. Então isso é um desafio enorme. Para nós ali especificamente, dentro dessa pasta de governança, tem um ponto muito crítico e muito relevante, que é a questão da monitoração. Então, assim, como eu disse, praticamente tudo que é missão crítica da Azul tá na modalidade SaaS, né? Como é que eu controlo isso 24 horas por dia? E é 24 horas por dia mesmo. Então, por isso que o aspecto técnico também dentro da contratação, ele é importante e vem ganhando mais relevância ao longo do tempo, porque a gente coloca lá no nosso checklist, fala assim, olha, eu vou contratar você, tá? Você é muito bom, você é muito legal, enfim, mas eu quero colocar meus probes ali de monitoração, eu tenho essas ferramentas aqui de monitoração, eu de alguma forma eu quero me conectar a você para que eu, antes que uma catástrofe aconteça, eu dentro do meu threshold aqui, eu tenho uma luz amarela apitando aqui no meu painel para eu começar a tomar alguma ação do meu lado. Isso é tranquilo? Não é. Não é. Não é porque, e aí são dois aspectos, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista comercial e contratual. Tá? Tecnológico é interessante, porque quando você cai na discussão com esse tipo de questionamento, aí você começa a ver que assim, mas não foi isso que eu pensei, ou não foi isso que você estava me vendendo. Né? Esse negócio de cloud aí, por exemplo, né, a gente falando de SaaS dentro de uma atmosfera cloud, eu, assim, eu acho que isso não é muito cloud não. Né? Tanto na parte de monitoração quanto exposição de dados. Né? Então, assim, esse tipo de requisito acaba suscitando esse tipo de discussão. Você cai
para um entendimento maior do que é aquela arquitetura ali proposta e ver que as coisas não são muito assim da forma como estava ali no PPT do cara. E também do ponto de vista contratual e comercial, até para uma forma de se proteger contra possíveis deficiências técnicas, tem sempre aquela linha no contrato ou alguém dizendo, falou assim, olha, eu não posso abrir isso para você, porque, veja bem, são segredos aqui, técnicos, comerciais, estratégicos, eu não posso abrir a minha plataforma, eu não posso abrir minha infraestrutura para você. Então, isso para nós é extremamente crítico, extremamente sério, porque a gente precisa disso. Né? Numa operação aérea, ontem a gente estava comentando, né, por conta dessa virada toda de tempo, né, então fecha um aeroporto, isso vai cascateando ao longo do dia, ao longo da malha, e assim, você recuperar algumas horas de Campinas, o aeroporto de Campinas fechado numa terça-feira, você vai solucionar esse disruption todo 2, 3 dias para frente. Né? Então, monitorar e ter essas ações, eu não diria nem preditivas, mas preventivas ao menor sinal de desarranjo, isso para nós é fundamental dentro da nossa operação. Fundamental. E existe dificuldades nesse sentido. Tá? Falando em dificuldades, o que também é uma grande dificuldade para nós hoje? Preço. Custo. Tá? E tanto o custo do suporte, da implementação desses projetos, né, dessas plataformas todas, mas como a contratação. A indústria da aviação ela é muito nichada, ela é muito específica. Né? Então eu tenho, a gente está falando, acho que a Guida falou de plataformas de RH, por exemplo, a nossa, não que seja uma específica para cuidar do colaborador, dos dados, enfim, tal, mas eu tenho necessidades específicas, por exemplo, por conta da atividade, no quesito treinamento. Né? E aí tem softwares, tem provedores específicos para isso. Na indústria, são reconhecidos. Grandes empresas aéreas no mundo utilizam softwares desses fornecedores. E qual é o problema? Preço. Dólar. Dólar, e pior do que o dólar é você pagar lá fora. Né? Então você já está pagando em dólar, você tem a ação do câmbio, e você tem a questão de mandar o dinheiro para fora, fazer o pagamento no exterior. Né? E assim, nem todo fornecedor tem uma representação local, e quando isso existe, alguns são resistentes a fazer o faturamento local, né? Querem que o pagamento seja lá fora. E o que isso tem suscitado em termos de discussão? Repensar o modelo e, dependendo da situação e da necessidade, até mesmo pensar em desenvolver internamente. Então, assim, está dando uma guinada de 180 graus aí em alguns casos, porque o custo acaba sendo um grande entrave para nós ao longo do tempo. Tá? E aí a gente acaba fazendo um outro tipo de movimento. A gente não tem desenvolvedores, equipes de desenvolvimento internas, mas aí acaba pensando também em algumas parcerias, questão de parcerias até de longo prazo aí com algumas fábricas que já nos atendem e tal, mas assim, a motivação é essa, uma das principais motivações acaba sendo essa, o preço para nós. A gente tem um monte de ideia, a gente tem um monte de problema para resolver, mas na hora de botar na mesa e fazer conta, aí acende ali uma porção de luz vermelha na tela, falando, não dá para fazer, não dá para fazer. Essa questão do relacionamento de vocês com fornecedores é bastante relevante na gestão dos contratos. Eu queria saber se mais alguém de vocês, antes de passar a palavra para o Alex e para o Vilarinho, o pessoal da área de saúde, queria saber se mais alguém tem essa dificuldade com preço e contratação. A Cássia pediu primeiro, depois a Guida. Cássia, por favor. Você trouxe custo em dólar, né? Mas eu ia colocar duas variáveis a mais, idioma, né, no suporte. Acho que isso é
quando você fala de tropicalização, né, muito exige também um idioma local. Né? Então, isso é um dificultador, além do dólar, e fuso horário. Já tive problemas de fuso horário de suporte. Então, acho que é muito importante, quando você vai ver o contrato desses fornecedores, ver muita contratação de suporte, SLA, né, janela de atendimento. Então, em relação ao relacionamento, além do custo, eu colocaria mais essas duas variáveis, idioma e fuso horário. São duas variáveis para se avaliar muito fortes. Também já tive esse mesmo problema. A Globo tem um cenário muito específico de mídia, ela está na frente aqui no Brasil, então a gente muito vai para fora, olhar o que está sendo feito, implementado fora do país. E quando a gente pensa num software as a service, sem dúvida, custo, idioma, fuso horário, são 3 barreiras aí para a gente ir para o SaaS ou dificultadores, né? E dificilmente a gente encontra uma solução tropicalizada ou até, mesmo que seja a solução como ela é, com um suporte local. Isso atrapalha bastante na nossa estratégia. Continuando no muro das lamentações, agora a palavra vai para a Guida. Você também quer falar, César? Vai começar todo mundo a chorar aqui. Né? Com relação ao quesito preço, né, e passa também pela questão de governança que o Luciana comentou, quando a gente parte numa solução SaaS, o fornecedor tem lá todo um menu, né, à disposição para nós. Né? Só que no dia a dia, está lá o engenheiro da Business Domain ou o dev lá, codando alguma solução tal, e ele olha para aquela solução SaaS e fala, nossa, aqui já tem um serviço pronto, eu vou embarcar esse serviço aqui na minha solução. Eventualmente aquele serviço não estava no nosso contrato, só que estava disponível, né? E isso faz uma questão de preço, de variação de preço importante, só que está ali, vamos dizer, no chão de fábrica do nosso negócio, onde está lá o engenheiro de solução, e está lá de software, e está lá o dev, usando aquele serviço sem olhar para o contrato, né? Porque está lá disponível, está pronto, vou embarcar esse serviço aqui. Então, onde eu vejo que tem uma oportunidade boa de melhoria nos fornecedores de solução SaaS é justamente nessa governança, no monitoramento dos serviços que estão em uso de acordo com o meu contrato. E, eventualmente, até colocar algumas travas. Olha, o seu contrato tem o serviço A, B, C, D. Se algum dev do meu time interno quiser usar o serviço, alertar, não deixar ali disponível na prateleira, né? Que fica um menu ali sempre muito disponível e isso acarreta no quesito preço lá na frente, né? Quando a gente for olhar. O Luciana trouxe um caso aqui importante, né? A gente tem colocado na fórmula, às vezes, até se a gente precisa fazer um hedge, porque essa variação é uma coisa que pode ser um fator que realmente saia do controle. É um risco alto e elevado, né? Contratos, eles vão crescendo, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente já utiliza algumas soluções, uma delas é famosa, Salesforce também, né? CRM, e-mail, marketing, todas as funções ali, então, isso tem escalado muito, né? É natural, porque a nossa estratégia ela vai ficar muito em cima disso, né? São aceleradores que fazem todo sentido e hoje totalmente já funcionam em SaaS, né? Outro ponto que eu queria trazer, né, em relação ainda a esse elemento, né? O que a gente olha, quando a gente observa de uma forma mais holística, é o seguinte, os provedores eles também estão alocados em alguns hyperscalers. E eles não têm outra forma, né? Você sabe que eles estão ali colocados nos maiores, existem contratos deles com esses hyperscalers, e alguma coisa também existe ali de risco, né? E ele, de certa forma, ele transfere um pouco desse risco para dentro do contrato com nós, que somos os clientes finais, né? E tem um ponto aí que nos preocupa, que eu acho que é importante, talvez não seja o momento, mas é o risco de concentração. Porque quando você olha assim, você fala assim, eu estou indo para o meu IaaS aqui, o meu PaaS aqui, maravilha, mas a hora que eu olho para o meu SaaS, é aquela história, né? Eu não vou deixar achar que isso aqui é um problema do cara que está me vendendo a solução, do provedor da solução e por aí vai. Esse é um problema nosso no fim do dia. Então, e você, a hora que olha de forma mais holística, a concentração ela está acontecendo e está evoluindo muito, mas muito mesmo. Lá na Europa já começaram a colocar algumas regras e já pensar em algumas regras de proteção devido a esse risco de concentração. Então, a gente faz movimentos de um lado, né, internos nossos, diretos com os hyperscalers, e a gente também faz um movimento de SaaS. No fim do dia está tudo convergindo praticamente para os mesmos pontos. Eu lembrei aqui, não chegou a ser uma grande catástrofe, né, um desastre, mas surgiu como um ponto de atenção e eu acho que vale a dica, né?
dentro da plataforma Microsoft, bom, por conta da pandemia a gente começou a usar Teams, tal, não sei o que lá. E aí vem lá dentro da lista de opções lá de aplicativos, tem lá Power Apps, Power Automate, conectores, tá? Cara, para nossa surpresa, recentemente chegou lá uma área de negócio e tal. O cara falou, não, porque eu preciso de não sei quantas licenças de Power Apps, não sei o que, licença Premium. Né? Eu falei, cara, o que você está falando, cara? Como assim, né? Não, porque, veja bem, porque eu fiz aqui uns negócios, tá bom, vamos lá entender então o que você fez. Cara, o cara fez um baita de um trabalho, o cara criou apps, tal, não sei o que lá, para automatizar isso, aquilo, outro, a entrada do documento, tal, não sei o que. Tudo numas bases ali de SharePoint, tal, não sei o que, nada ligado com nada e tal, não sei o que. Mas o que chamou a atenção? Estava disponível para ele. Como trial e tal. Tava no contrato, tá? E assim, o interessante é que não chegou a haver qualquer cobrança por conta daquilo, porque estava no contrato. Trial, aí ia vencendo o trial, ele colocava um outro nome, o nome da avó, do passarinho, do cachorro, ia criando com trial. E fez lá uma miscelânea lá de aplicativos que atendiam bem a ele, uma meia dúzia e tal. Só que, embora não tenha gerado qualquer despesa adicional, gerou uma dependência. Então, como é que eu agora vou lá e falo para o cara, tira isso daqui, que isso daqui está irregular. Pô, mas aí você vai quebrar minhas pernas, porque agora meu processo depende disso. Tá? Então, assim, chamou a atenção, por quê? Porque, embora não tenha havido a cobrança, está lá, então como é que eu vou frear, mas como é que eu organizo isso, né? De tal forma a ficar claro para eles lá, o dono da solução, e ficar claro para nós aqui, porque olha os impactos disso. Poderia haver um impacto financeiro, mas para nós acabou gerando um problema ali de controle, de gestão, de organização, de relacionamento com a área de negócio. Da noite para o dia, aquilo que eu nem sabia que existia, acabou virando uma prioridade para mim, porque eu tive que encaixar aquilo dentro das minhas esteiras, enfim, tive que dar uma solução para isso, né? Então acho que vale... lembrei, acho que vale a observação aí o ponto. Legal, Luciano. Bom, agora eu vou passar a palavra para o pessoal da área de saúde, o Vilarinho pode começar falando, até porque é uma área altamente regulada, tanto quanto os bancos, né, a área financeira, e tem a implicação lógica da confidencialidade dos dados, da base de dados e tal. Eu queria que vocês me contassem os impactos da adoção de SaaS num setor altamente regulado em que vocês têm que preservar a confidencialidade, porque é literalmente uma questão de vida ou morte. Não, existe uma delicadeza muito grande na adoção de tecnologias por conta não só do vazamento de informações, né? A saúde tem essa característica. Independente de vazar informação, eu eventualmente não posso dar o dado ou a informação para um profissional de saúde que não deveria ter aquele acesso, né? Então, essa delicadeza faz com que a gente tenha um processo de adoção de novas tecnologias, sejam elas na linha de build ou de buy, né? Porque mesmo no build, eu preciso ter um arcabouço de tecnologia, né? Eu preciso ter um stack de tecnologia que me sustenta aquilo. Então, não só por esse requisito, né? Não só por esse critério, mas também por muitos outros dentro de saúde e de tecnologia, a gente na DASA conseguiu criar um modelo de arquitetura corporativa que contempla a adoção de tecnologias independente do caminho que a gente vai seguir, né? Então, dentro desse processo, a gente toma a decisão de build ou de buy, tá? A gente toma a decisão de ir para um SaaS ou de buildar dentro de casa. E eu, por exemplo, sob a gestão dos líderes de tecnologia lá, todos têm a gestão basicamente de tanto SaaS quanto desenvolvimento interno, né? Então, a gente, na decisão, é absolutamente agnóstico, né? Então, nessa condição de arquitetura corporativa, a gente olha algumas condições, como, por exemplo, o requisito de negócio, né? Qual que é a aderência daquela solução sobre, de fato, o requisito que a gente precisa entregar, sobre o valor de negócio que a gente vai tangibilizar. E aí, além dos requisitos de negócio, a gente conseguiu introduzir
requisitos de tecnologia que são óbvios, mas que precisam ser colocados, porque se a gente não toca isso, eles ficam esquecidos, né? Como, por exemplo, gestão de custo, escalabilidade, a resiliência da solução, a própria dificuldade de saída daquela solução, porque no momento de contratação ninguém pensa nisso, né? Mas em algum momento eu vou gerar o que a gente chama de lock-in, né? Pode ser que eu gere um lock-in naquela solução que faça com que o meu processo de negócio fique sequestrado por esse SaaS ou por esse produto que a gente vai construir. Então, toda essa condição de arquitetura corporativa toma a decisão em cima disso, com o objetivo único, né, de entregar valor direto para o negócio, porque no final do dia, TI por TI é só capricho, né? TI por TI é hobby, a gente está ali para entregar valor para o business, né? E também para acelerar a transformação digital, porque é um movimento que a gente está vivendo nesse momento. Tá? E aí, entrando num ponto que você tinha questionado, Wilson, onde eu não... A gente tem SaaS, deixa eu dar um passo para trás, a gente tem SaaS em diversas necessidades. Tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui uma anotação prática, mas a gente tem SaaS para software de colaboração. A gente, como eu disse, né, a gente coda muita coisa, a gente desenvolve muita coisa internamente. Então, eu tenho SaaS para pipeline de desenvolvimento, né? Então, o meu processo de desenvolvimento é dependente de algum SaaS. Inclusive, por exemplo, para soluções de monitoramento. Então, hoje, um pedaço do meu APM, né, do meu monitoramento de aplicações, do meu monitoramento de performance, ele é em cima de SaaS também. A gente tem a ITSM. Então, isso tudo são SaaS que entregam para a gente condições de tecnologia. Mas a gente também tem SaaS na linha de negócio. Então, por exemplo, eu tenho toda a gestão de OKRs, né, de objetivos estratégicos, é feita em cima de um SaaS. Porque eu não preciso ter desenvolvimento em cima disso. Eu consigo adotar e acelerar com muita facilidade. Né? Por exemplo, toda a telefonia do meu call center, né, dessa unidade de negócio em específico que eu cuido, ela é em cima de um SaaS. Né? E também a gente tem um SaaS em cima de prontuário médico, ou seja, eu tenho SaaS tanto para condições que a gente chama de back-office, né, quanto condições que entregam business diretamente. Né. E aí tu fez uma pergunta que ela é curiosa e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que é onde eu não adotaria um SaaS? Né. Isso é curioso. Eu vou te dizer que, a princípio, eu não tenho restrição em adotar SaaS, porque tem SaaS que são core business e entregam white label. Né, você consegue colocar a sua cara, a sua marca em cima desse white label e entregar um core business. Tá? Então, assim, a princípio, eu não tenho uma restrição de onde eu não adotaria SaaS, mas eu tenho uma tendência a tudo aquilo que é capital intelectual, ou seja, tudo aquilo que me diferencia dentro da minha indústria, que vai me fazer um player único, eu tendo a criar dentro de casa. Tá bom? Não sei se isso responde a tua pergunta de forma direta, de forma explícita, mas não que eu não avaliaria, mas eu tenho uma tendência, antes de jogar no meu framework de decisão... Não é uma prioridade. Exatamente, não seria a prioridade por SaaS. Diferente, por exemplo, dessas soluções que eu comentei contigo, por exemplo, telefonia. A princípio, a gente avaliou o SaaS. Entendeu? A ideia aí era ir a princípio por SaaS. Tá? E aí... A gente tem alguns casos interessantes, eu posso debater, não quero sequestrar aqui a conversa, mas eu acho que essa linha da adoção do SaaS para a telefonia, né, para a solução de VoIP, ela foi muito interessante. Por quê? A gente fez ela paulatina, né, então a gente tem várias necessidades de negócio que dependem de telefonia. E num primeiro momento, orçar isso, estimar isso, é muito complexo, né, porque eu preciso cobrar isso por linha de negócio internamente, então cada linha de negócio vai pagar o seu percentual de utilização, mas se eu for fazer isso internamente, eu tenho muitos equipamentos compartilhados, né? Então estimar isso é muito custoso. Criar, por exemplo, a gestão de tecnologia para a obsolescência desses equipamentos é muito custoso. Então, assim, toda a gestão tradicional disso ela é muito custosa, depende de uma equipe muito multidisciplinar e, obviamente, cara. Tá? Ao passo que foi muito fácil a adoção de um SaaS para telefonia, né? Porque a gente começou com uma pequena área, a gente tinha mais ou menos 10 pessoas, 10 atendentes nessa telefonia. E a gente percebeu o quão fácil era escalar, o quão fácil era operar, os benefícios que o negócio ia ter daquilo, né? Porque a gente dava muita autonomia para o negócio indo para uma solução SaaS.
Então, eu deixei de ter um negócio totalmente dependente de tecnologia e dei muito mais autonomia para ele. Então, isso também trouxe valor, trouxe eficiência na ponta do business, entendeu? Então, esse caso de adoção de SaaS para a parte de telefonia é muito interessante. E a gente conseguiu escalar isso muito rápido, né? Com um contrato, não só escalar sobre a questão de utilização, mas também escalar sobre a questão de valor para o negócio, né? A gente conseguiu entregar isso com muita facilidade. Em contrapartida, a gente teve alguns problemas, né, que você também questionou. Como, por exemplo, a princípio a gente tinha escolhido uma plataforma onde todo o meu dado, toda a minha informação relevante para a minha operação estava dentro da plataforma. E era muito custoso fazer integrações. Então, isso foi uma lição aprendida, porque a gente, inclusive, trocou de fornecedor do primário, porque eu precisava ter essa versatilidade, né? Então, hoje eu tenho mais de um fornecedor de telefonia, por exemplo, e os dados eles têm que transitar entre esses fornecedores. Então, se o cara sequestra a minha informação, se o meu fornecedor sequestra a minha informação, ele está me limitando, né? Então, isso também foi algo que retroalimentou o meu framework lá de decisão. Tá? Outra coisa, e isso culminava no lock-in, né, que eu já comentei. Então, eu ficava refém desse fornecedor. Então, a ideia sempre é não ficar refém, é ter autonomia, tanto para trocar de fornecedor de SaaS, quanto para ter a decisão de buildar internamente ou de comprar o meio do caminho ali, como, por exemplo, uma plataforma como serviço. Outra questão que apareceu foi a questão de segurança, né? Que nem o Lucena bem comentou, na linha de saúde, como qualquer outro mercado aqui que é extremamente regulado, eu sou responsável pela informação do meu paciente, né? Então a gente tem um framework de gestão de tecnologia tradicional, que a gente chama. Então eu tive que fazer algumas aberturas no contrato do fornecedor, e isso foi uma negociação extensa, né? Uma dor que o próprio Lucena comentou, de que eu, por exemplo, faria a gestão de vulnerabilidades, eu faria a gestão de alguns requisitos de segurança pelas minhas plataformas, pelo meu modelo de governança, e a partir do momento que ele fosse notificado, por exemplo, dessa vulnerabilidade, ele faria essa correção num certo SLA. Entendeu? Então, isso foi discutido contratualmente, era um modelo que, a princípio, no SaaS não existia, né? Esse fornecedor não tinha isso, mas ele abriu essa brecha para a gente poder fazer essa parceria. E hoje, toda a gestão, toda a governança da minha tecnologia, independente dela estar no modelo tradicional ou dela estar no modelo de software como serviço, a gente faz da mesma forma. A diferença eu estou terceirizando também a gestão dessa parte de vulnerabilidades, afinal de contas, eu sei que a vulnerabilidade existe, eu cuido dela, todo novo deploy eu vou lá e valido isso, então isso tudo entrou no nosso modelo de governança tradicional. Tá? E por último, um outro problema que a gente teve, foi algo muito parecido com o que o Lucena comentou também, que é o que a gente chama de Shadow IT. Né? A partir do momento que eu dei muita capacidade para a linha de negócio, que não tem um conhecimento de tecnologia, gerir a necessidade dela, aquilo começou a engordar de uma forma que, se a gente não entrasse e não controlasse, ficaria muito fácil perder o controle disso a médio e longo prazo. Entendeu? Então, dentro do nosso framework de gestão, a gente conseguiu definir papéis e responsabilidades bem decretados entre as áreas de tecnologia e a área usuária, né, a área de negócio, basicamente, para que a gente não tenha esses problemas, por exemplo, de relacionamento, para que a gente não tenha problemas de utilização da plataforma e que eventualmente vão culminar num problema financeiro, num problema orçamentário, que lá na frente faz com que a gente não consiga mais ou pagar a plataforma ou não ver tanto valor, afinal de contas a gente abriu demais e o cara sem, o nosso cliente interno, sem muita critério de decisão, acabou usando e gerando uma vulnerabilidade, expondo algum dado, ou então um problema mais sério na linha financeira, entendeu? Então, tudo isso retroalimenta o nosso framework, né, a experiência que a gente vai ganhando, retroalimenta o nosso framework de gestão de arquitetura corporativa para a tomada de decisão para onde a gente vai. Se é para o build, para o buy, ou se é o meio do caminho ali, usando uma plataforma um pouco mais integrada, entendeu? É isso. Ótimo, obrigado, Vilarinho. Alex, e aí, esse dilema entre o build e o buy,
Como é que se resolve lá no HCOR? Eu acho que até antes de falar um pouco sobre o HCOR, acho que vale a pena até contextualizar o mercado de saúde nos últimos 20 anos, porque é um mercado bem específico, né? Não só pelas regulações, mas porque a gente gosta de brincar que a área da saúde a gente não trabalha no organograma nem pirâmide invertida, né? Ele trabalha num organograma de bandeirinha, onde você tem o seu maior vendedor como o principal tomador de decisão, que é a área médica, né? Então a gente, por mais que tenha uma força muito grande institucional, você tenha uma tomada de decisão pelo board da empresa, existe uma força médica que acaba talvez gerando muitos shadow ITs, como o Vilarinho colocou, né? E muita resistência também, né? E muita resistência, né? E dentro desse cenário, o mercado de saúde ele iniciou a sua transformação, né, do papel para o digital de uma forma muito construtiva. Então, era tudo construído dentro de casa. Você tinha tudo sendo desenvolvido dentro dos hospitais, né? E isso acabou, dentro de um momento, trazendo uma dificuldade muito grande, porque você não tinha um número de profissionais para poder fazer esse desenvolvimento, você acabou tendo um serviço totalmente desacoplado naquele início de transformação digital, e a grande maioria das empresas começaram a partir para um ERP, né? Vou trazer agora um ERP que vai resolver todos os meus problemas. Então, a gente começou a desligar esses sistemas legados e partir para uma implementação de ERP. Quando você parte para essa implementação de ERP, você acaba tirando das áreas FIM, principalmente das nossas áreas clínicas, a personalização. Porque quando você desenvolvia internamente esse sistema, você fazia o botão da cor que o médico gostava, você fazia o fluxo do jeitinho que o enfermeiro queria para o paciente. Quando você coloca um ERP de mercado, você acaba tendo que ter uma adaptação do processo. E o mercado de saúde ele é totalmente resistente à adaptação de processo, né? Não, porque aqui no meu hospital é desse jeito. Aqui a gente faz desse jeito e funciona desse jeito. Eu tenho 30 artigos científicos publicados que esse processo é melhor do que o do fulano. Então, existe muito disso no mercado de saúde. Então, hoje nós estamos em um momento onde a gente está partindo novamente para a busca de novos sistemas especializados. Então, a gente está com o mercado de SaaS muito aquecido dentro da área da saúde. E aí eu volto dentro desse novo cenário que a gente vem implementando, com uma fala que foi dita no começo, não me recordo qual colega que trouxe, né, que não dá hoje para a gente falar de SaaS sem a gente falar de cloud também. Então, hoje, dentro do mercado de saúde, a gente vem trabalhando bastante, a gente vem se aproximando muito de sistemas que resolvem as dores que o ERP não resolve, né? Só que isso acaba gerando alguns problemas, né, que eu até alenquei alguns aqui, que é o custo, que todos já colocaram. Hoje eu tenho uma dificuldade grande de pagamento, porque o meu serviço ele é muito escalável. Então, eu acabo dobrando minha base, dobrando a utilização a cada 6 meses. Eu tenho um problema muito grande de latência, né? Hoje que a cloud acaba dificultando muito para a gente de serviços essenciais, né? Porque o meu serviço eu não posso atrasar 1 minuto. Né? Se eu atrasar 1 minuto de um sistema que o médico está usando durante a cirurgia, o paciente morre. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né, nessa tomada de decisão. A questão também, que eu acredito que tem dificultado bastante, o Shadow IT. Né? A gente tem dado liberdade para as áreas tomarem essa decisão, mas por essa característica da área da saúde, aí tem até um cenário bem legal quando eu cheguei no HCOR. Cheguei no HCOR há 2 anos com a missão de fazer a transformação digital na instituição. E aí comecei a conhecer as áreas, né? E aí um fornecedor me ligou, já conheci ele de uma outra empresa, falou assim: Alex, a gente tem um software aí no HCOR, né, que está sendo utilizado. E eu comecei a olhar no meu workload, lá não tinha. Aquele software eu comecei a buscar, olhar. Aí ele tinha vendido esse software para um médico. Quando eu cheguei no consultório do médico, ele tinha um servidor dentro da sala dele, um link externo que chegava direto no consultório dele. E eu falei, cara, e até ele nem sabia disso. Ou seja, o cara tinha uma estrutura de tecnologia dentro do consultório dele que ninguém sabia. Uma ilha perfeita, né? E isso acaba tendo esse grande problema, né? As empresas de saúde, principalmente de software e hardware, eles acabam abordando diretamente os médicos.
né? E por essa força de tomada de decisão dos médicos, às vezes a gente nem acaba sabendo disso. Então é importante, né, que era no nosso lado, que a gente tenha uma governança muito bem alinhada, né, de não só do que entra para dentro da instituição, mas também do que é negociado, né, porque aí acaba acontecendo isso. Quando a Cássia acabou trazendo, né, da dificuldade que ela teve, às vezes você vai descobrir que você precisa ter um servidor específico, que o custo dele é 3 vezes maior do que o licenciamento do software. Às vezes você vai descobrir que, na verdade, o seu suporte é lá nos Estados Unidos e você não tem ninguém na equipe que fala inglês para poder fazer esse suporte, né? E aí acabam gerando os complicômetros. No entanto, eu vejo que a gente tem bastante benefício, né, com relação a isso. E aí eu trouxe aqui o case, por exemplo, durante a pandemia da telemedicina, né? Nós encontramos um software muito rápido que atendia a nossa necessidade e que a gente conseguiu escalar nacionalmente, né? Nós temos um programa que é o PROAD, que é uma parceria com os hospitais do SUS, que nós atendemos mais de 200 UTIs no Brasil inteiro, né? Só que a gente tinha esse programa com visita médica. Com a entrada da pandemia, a gente precisou fazer esse acesso nas UTIs do Brasil inteiro. E como que a gente ia fazer isso? Não consigo triplicar o meu data center, eu não consigo fazer um desenvolvimento a ZAP, eu vou procurar um software para poder fazer essa execução. Então nós encontramos um software bem interessante, que dava essa escalabilidade, sem eu precisar ter um custo adicional disso, né? É um software que ele já armazenava os dados no Brasil, também é um grande problema que a gente tem. Às vezes a gente tem software que ele tem um custo mais barato, no entanto, a hora que você vai ver onde que ele está armazenando esse dado, está armazenando lá no Arizona. O dado do paciente eu não posso, né, ter o dado do paciente fora do Brasil. Eu preciso da autorização do paciente para guardar o dado dele fora do Brasil. Então, isso são pontos que a gente tem que sempre ter como cuidado na hora dessa contratação, na área da saúde. Mas nesse case aqui da telemedicina, foi muito importante para mim, eu consegui escalar isso para todos os médicos poderem trabalhar de casa, sem precisar ir no hospital. Os pacientes foram assistidos, né, dentro deste panorama que nós tivemos dentro do cenário, né, nacional de pandemia. Então, acho que foi um ponto muito positivo, né, você conseguir escalar de forma rápida com um sistema que vai atender a necessidade final, que é o atendimento do paciente. Só que aí começa a entrar dentro daquela questão da personalização, né? Como que o nosso cliente interno entende que aquele sistema é um sistema proprietário, que para eu fazer uma customização já vai sair do valor que eu pago mensalmente, vou ter que pagar essas customizações. Alguns sistemas aceitam essas customizações e eu tenho alguns que não aceitam fazer. É o cara que faz lá a atualização dele uma vez por ano. Assim, a gente pode até fazer essa customização, mas vai lá para aprovação na Índia, que vai demorar, vai vir só na versão de dezembro isso. Como que eu falo isso internamente? E aí hoje a gente também está repensando alguns desenvolvimentos internos, né, para poder atender essas peculiaridades do mercado de saúde. O que vocês esperam dos fornecedores nessa parceria, nesse processo de adoção de SaaS? E se vocês acham que é possível concentrar no mesmo fornecedor SaaS e on-premises? Quer dizer, ou vocês acham que são coisas distintas que tem que ficar com fornecedores diferentes? Bom, eu acho que não é um problema, né, você concentrar os dois serviços no mesmo fornecedor, né, não é um problema, mas é um ponto de atenção, né, porque você acaba transferindo todo um conhecimento de negócio, você acaba ficando apoiado apenas em um serviço, né, apenas em um prestador de serviço. E isso para a gente acaba sendo... você acaba ficando ali refém, porque em algum momento esse valor pode aumentar muito, e como que você vai fazer para sair de uma hora para outra para um outro fornecedor? Como que você gera essa competitividade até na negociação, né? Então, eu acho que concentrar em um único fornecedor não é a melhor estratégia, né? Acho que estrategicamente é importante você ter mais de um fornecedor dentro do ambiente.
Não, a gente também aqui na TIM, a gente não vê essa questão de on-premise em nuvem, como foi falado também, SaaS está muito ali direcionado à nuvem. Não tenho nenhuma referência de caso de ter alguma coisa assim on-premise com SaaS. Normalmente vem empacotada a infraestrutura também, até porque a gente vê que faz um pouco do modelo do negócio do SaaS, porque o cara tem escala, tem contratos com cloud providers com preço interessante. Então, acho que eles acabam dando uma solução para tentar reduzir o custo. Porém, o ponto de risco é o que você falou. O que a gente tem avaliado quando o que acontece? Acaba que o cara cria uma solução em SaaS e, às vezes, ele é o único naquela solução. Isso é o nosso receio em relação à dependência, porque o dia que eu tiver um problema com ele, ou eu vou ter que fazer todo o insert, isso demora, eu vou ficar na mão dele por um bom tempo, ou avaliar se a gente tivesse... O mundo ideal é a livre concorrência, né? Que a gente tivesse 2, 3 players daquela solução em SaaS que fossem muito bons e que fossem coisas que a gente pudesse, de uma certa forma, com o mínimo de esforço, ter uma flexibilidade de movimentar. Acho que não estamos ainda nessa maturidade no mercado, mas acho que é uma coisa que para o futuro a gente possa ter pela concorrência, por exemplo, você ter, até acho que o CRM vai ter 1 ou 2 opções ali, mas você ter 3, 4 players que a gente pudesse falar, cara, não tem só o único SaaS aqui para esse tipo de solução. Eu tenho condição de ter concorrência como eu tenho para fábrica de software, para infraestrutura, cloud providers, IaaS. Acho que isso é uma coisa que o mercado ainda vai evoluir. Um único fornecedor não é a melhor alternativa, né? E o ponto que eu trago eu já vivi essa experiência, né, de ter a plataforma vamos chamar a plataforma de infraestrutura e a plataforma de SaaS no mesmo provedor, tá? E o problema por mais que esses fornecedores eles sejam desenhados, né, arquitetados by design, para serem altamente contingenciados e resilientes, falhas estruturantes acontecem. Então, no dia que caiu, e eu vivi isso na prática, o dia que caiu o sistema, o meu core que eu buildava, caiu também o meu SaaS, porque ele estava implementado na mesma plataforma. Então, assim, eu acho que, de novo, né, isso acontece muito raramente, eu só vivi essa experiência uma única vez, mas eu vivi. Né? E como é que a gente explica que o sistema que dá minimamente um pouco de contingência entre eles estão na mesma infraestrutura, estão na mesma plataforma e um problema estruturante que aconteceu quebrou todo mundo, entendeu? Então eu acho que essa é a principal dor, assim, de ter um único fornecedor. E também o fato que alguém aqui já comentou também, a gente está minimamente sequestrado, né? Então a pluralidade ela traz benefício, ela traz valor nesse sentido. Na nossa visão também, a pluralidade ela é importante, é um benchmark, né? Você acaba comparando soluções e posicionamentos, né? Eu acho que tem vários desafios que a gente comentou aqui, né? Negociação, confidencialidade, segurança da informação, enfim, tem vários itens e requisitos que vale a pena a gente sempre observar e comparar, isso é bem saudável, né? E tem um ponto que você comentou, Wilson, que é assim, o que a gente espera, né, quando a gente vai para uma solução de software como serviço? Primeira coisa é inovação. A gente sai daquele modelo tradicional, né, a gente sai daquele modelo que você cuida do licenciamento, instalação, etc., e você vai para um modelo que você está focado naquele valor da entrega. Então, assim, é ali que a gente realmente quer ver uma mudança de ponteiro, né? É ali onde a gente quer extrair realmente o melhor para o negócio. Então, se esse advento ele não acontece, você volta a questionar o movimento. Né? Poxa, será que vale a pena realmente eu fazer esse passo, eu tomar essa decisão? Né? Porque a complexidade existe. A gente falou de monitoração, falou de gestão, governança, falou da questão de contrato e renovação e por incrível que pareça, né? Cada época de renovação é um desafio. Né? A gente vai para uma mesa de negociação e muitas vezes não é como se você já fosse um cliente, você praticamente reinicia uma conversa ali. E aí você se sente bem vulnerável, né? Porque você sabe da dependência e você conhece, né, do efeito lock-in, né? Como o próprio Rodolfo falou, né? A gente movimentou para uma solução e essa solução, de certa forma, você virou agora dependente dela e você sabe que o custo de saída dela é grande. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a qualidade de serviço. Sem sombra de dúvida, você não quer voltar a ter os problemas do passado. Né? Então, você não quer discutir disponibilidade, você não quer discutir mais esses itens que são inerentes à sua decisão. Então, você partiu para um outro patamar. Né? Você partiu para algo que você sabe que vai ter uma resiliência que vai ser muito superior àquilo que você tinha antes
e fora, sim, a questão financeira, né? O business case ele vai sempre falar muito alto, né? E vai ser aquela história entre você manter internamente, você fazer a gestão e você controlar, ou você contratar como serviço. Eu só queria comentar algumas coisas assim, bem pontos de atenção, né? Então, o primeiro deles, eu tinha anotado antes, para depois comentar, seria a Shadow IT, né? Se ir para a nuvem, você tem que realmente ficar preocupado com essa questão. Isso é relevante, isso atrapalha muito a gestão da TI. Como todo líder precisa preocupar com isso aqui, aí eu vejo isso como se fosse um regulador ali, né? O quanto você libera para o cara conseguir sair do outro lado, mas também o quanto você restringe para que isso não se torne um problema para você. Nós adotamos padrões de segurança muito alto, então, quer dizer, estar no mesmo fornecedor é ruim, né? Então, a gente tende a mudar. Mas quando a gente olha para a nuvem, veja, eu vou usar um pouco do meu drive de chão de fábrica, né? Eu já fui gestor de data center, hoje já trabalhei em infraestrutura. Então, quando a gente olha para essas questões, a nuvem você tem que enxergar em camadas. Não dá para você olhar para ela só como SaaS, né? E aí, se o papo é só SaaS, beleza. Aí você tem que olhar onde é que ela vai estar alocada e de que forma ela consegue ser resiliente à disponibilidade da solução que você está colocando e o quão o teu negócio está na mão dessa questão, né? Então, eu acho que isso são coisas que eu acho que as pessoas precisam estar muito atentas, né, a essa escolha, né? E o que você espera? Bom, a gente está tentando embarcar uma solução nossa em novo, isso é muito legal, até para a gente poder fazer um exercício aqui. Então, eu tenho ela em on-premise, eu tenho ela funcionando bem, eu tenho ela dentro do data center que tem um container de um lado e uma sala cofre do outro. Está rodando em OpenShift, por exemplo, no caso. Só que essa arquitetura toda envolve uma estrutura cara para eu manter isso on-premise, né? Então, quando eu olho para ir para o SaaS, o que eu quero? Eu quero sempre estar na última versão, né? E que a empresa me ajude a fazer essa migração de forma modular e de forma segura, que isso é importante. E aí o modular, eu quero olhar assim para o seguinte, o colega do HCO falou assim, caiu tudo, porque eu estou do lado do... Mas quando a gente implanta e quando a gente vai para a nuvem, é importante a gente entender se aquele software ele está em microserviços. Isso realmente vai fazer a diferença na hora que ele está disponível ou não está disponível alguma situação aí. Agora, às vezes, você quer colocar um negócio monobloco, aí você sair do on-premise para um auto-premise, e aí eu acho que não faz muito sentido. Um caso específico de um grande player de desenvolvimento que ele desenvolve software e ele provê software as a service. E eu falo que é um casamento. Você casou com esse fornecedor. E isso é o lock-in com o fornecedor, não com a solução, né? Eu acho que eu vejo 2 pontos aí desse casamento, onde ele é uma grande parceria e eu acho que esse fornecedor ele ganha um conhecimento na sua indústria muito forte para se acelerar, né? Mas aí eu acho que tem 2 pontos de preocupação, que o Lucena trouxe muito forte, que é, a partir do momento que aquele fornecedor está dentro da sua estratégia de build, ele tem conhecimento muito forte do que levar para o SaaS dele, né? Então, isso traz uma tropicalização do produto dele e uma exposição, talvez, até da sua estratégia. Então, um ponto muito importante quando você tem um mesmo fornecedor que fornece SaaS implícito dentro de outras estratégias é ter limites contratuais, né? Acho que isso é sem dúvida, e esse é difícil de controlar. Porque se ele tem o conhecimento, ele pode embarcar coisas no produto dele, como é que ele vai dizer que aquilo veio da sua estratégia ou que isso veio de uma outra vertente. Então, é uma linha assim, muito, muito tênue e de muito atenção, né? E eu acho que ele ser imparcial também. Porque quando ele está dentro da sua estratégia de build, muitas vezes aquela recomendação não é um build, é um buy. Ele está dentro dessa avaliação com você. E tem que tomar cuidado da tendência dele tender para o produto dele, para o SaaS dele, né? Então, acho que isso é um casamento que traz, né, talvez até um divórcio em algum momento. É uma linha muito tênue, né? Essa de o fornecedor ele se manter imparcial,
e, ao mesmo tempo, a gente ter como expectativa a questão da inovação, né? Então, até que ponto ele se mantendo imparcial, ele conhece as necessidades do mercado e da indústria a ponto de promover essa inovação. Eu acho que esse é o grande desafio para os fornecedores. Então, lembrar que, assim, não pensar que a história acabou quando a tinta ali no contrato secou, né? Porque da mesma forma que a TI negócio ela tem que se manter presente ali junto ao negócio, o fornecedor ele vai ter que entender também como é que ele vai participar desse cenário, né? Eu, por exemplo, que tenho muitos fornecedores internacionais, a grande maioria desses fornecedores tem um representante local, tem um Service Delivery Manager, um Account Executive, alguém aqui, né? Para quê? Para justamente mantendo essa ponte, né, com a nave-mãe ali, e falar assim, olha, a empresa tal precisa disso, o mercado específico aqui brasileiro tem essa exigência, sei lá, regulatória, enfim. Então, assim, é uma linha tênue, concordo. Então, assim, a gente também não pode abrir tudo, mas tem que abrir alguma coisa, porque senão esse cara não faz também girar a roda dele. E só voltando para o meu exemplo, então, assim, de fato, a gente fez aquele trabalho todo, o fornecedor tropicalizou a solução dele, hoje ele pode vender, né, para qualquer outra empresa aérea, mas questões muito específicas, aquilo que difere o nosso business dos demais, a gente procura manter isso de outra forma. Então, nem tudo também a gente abre para poder preservar esse diferencial de negócio. Eu vou trazer uma palavra que a minha xará, a Cássia, trouxe, né, assim, parceria, é formar parcerias, né? Então, assim, quando a gente agora vai falar especificamente de fornecedores, a gente está falando de parcerias. E o SaaS aqui para a gente traz um modelo em que a gente está aprendendo demais. Então, essa parceria ela tem que ser consistente, forte o suficiente para responder com agilidade os desafios que a gente tem, né? Seja de integração, seja do controle do dado, seja de fortalecer essa parceria mesmo, né? Então, assim, como falou, não pode ficar apenas na tinta do contrato, né? É um processo que tem que ser o ganha-ganha. O fornecedor ele vai aprendendo ali e trazendo uma bagagem e a gente se utilizando cada vez mais, né, do valor que aquela ferramenta traz. E exatamente por isso é que a gente aqui se concentra muito nas arquiteturas de referência, né? A gente também, em algum momento, a gente falou, então, quer dizer, ter essas arquiteturas de referência muito bem declaradas, muito bem estruturadas, é o que viabiliza, em tempos de estruturação, né, de internalização dessa solução, uma estratégia de saída. Para não existir tanto uma dependência do fornecedor, ser apenas a relação ganha-ganha, né? A gente não perder esse peso na balança. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que essa parceria vai fortalecendo e essas arquiteturas também vão se estruturando mais. E isso vale até para um momento de renovação de negócio, de contrato, de renovação para um próximo ciclo de parceria. Então, eu trago também a importância dessa arquitetura de referência. E, por último, eu ia trazer a visão de que, cada vez mais, a gente vai trabalhar num ecossistema. Então, quer dizer, essas relações que acabam sendo bilaterais, né, cliente-fornecedor, ela cada vez mais passa a ser parte de um ecossistema. Então, eu, como banco, faço parte de um ecossistema e o ecossistema que eu trabalho fortalece o fornecedor. E o fornecedor, por sua parte, também faz parte de um ecossistema que pode me levar a fazer parte e fortalecer a nossa relação. Então, acho que, resumindo nesse ponto de fornecedor, eu traria esses pontos, tá? Assim, de que cada vez mais nós temos que trabalhar com parcerias e a relação contratual ser viabilizadora disso, mas entender que a relação é maior do que o contrato, as arquiteturas de referência e essa visão de ecossistemas entre fornecedores e consumidores, criando esse ambiente cada vez mais de experimentação e ganho, né? Esse é o ponto. Eu queria que pelo menos algum de vocês me dissesse se a adoção de SaaS é um obstáculo para a inovação, ou se é um estímulo para a inovação, ou se nenhuma das duas coisas e a minha avaliação está equivocada.
Quem é que pode falar? É um estímulo porque faz parte dessa expectativa, né? É um estímulo externo e um estímulo interno. Na medida em que a gente conta com isso, né, que o parceiro traga o que o mundo, por exemplo, está fazendo, e ao tirar da área de TI esse peso de manter a infraestrutura, licenciamento, você também está abrindo espaço para que a área de TI coloque foco também em inovação. Então é um estímulo duplo, interno e externo. Queria dirigir a pergunta para o Ferrari, porque me veio à cabeça agora a explosão de inovações que a 5G, a quinta geração da telefonia celular, vai trazer para as operadoras. E a TIM deve estar mergulhada nessa reflexão, e eu quero saber se SaaS ajuda ou atrapalha num processo de inovação com essa dimensão que a 5G vai trazer. Ferrari, você pode contar para a gente? Vou separar a resposta aí, tá? Então, assim, SaaS como inovação, sim, é sempre o que a gente olha, como foi dito pelo colega, assim, o que tem de roadmap nesse SaaS, né? Então, quando a gente compra a solução, o que nós estamos comprando para solucionar um problema hoje e o que aquele fornecedor está vendo de evolução daquele produto para ser realmente mais acelerado do que a gente faria se a gente fizesse um make aqui interno. Então, esse é um ponto. Agora, relacionando ali ao 5G, a gente também está avaliando, como eu falei no passado, no princípio lá, a opção do nosso core ser SaaS, tá? Seja na TI ou na engenharia. Então, a gente tem grandes fornecedores de telecomunicações, como foi mencionado, Huawei, Ericsson, entre outros, e esses caras têm soluções, algumas a gente está avaliando, ainda muito interno, aí não posso abrir muito detalhe, mas assim, existe possibilidade de realmente fazer uma mudança geral. E eu acho que também na questão das telecomunicações, o que vai ter muita coisa é do SaaS em cima do IoT, a gente sendo a questão do veículo de comunicação, né, da toda a conectividade, e o que vai vir em cima de aplicativos aí de SaaS, a gente não tem ideia do que virá, por causa de agora na 5G com menor latência, maior throughput, então a gente... Vou dizer que aqui internamente mesmo a gente não consegue nem ter ideia do que pode ser. A gente vê um mundo de infinitas possibilidades, porque vai revolucionar muito. Então, a TIM vai ser um veículo para o transporte disso, talvez usando na sua infraestrutura TI ou engenharia, coisas SaaS talvez, e também o que vai ser feito em cima dessa parte de comunicação pelo mercado, né? Acho que aí o mercado aí é infinita possibilidade. Então, agradeço demais a participação de todos vocês. Queria fazer um agradecimento especial ao patrocinador do nosso evento de hoje, a Microfox. Um agradecimento ainda mais enfático ao comportamento exemplar de todos eles, que ficaram quietos, foram provocados várias vezes aqui. Não sei como é que eles se aguentaram. Foi em respeito a vocês e a mim que eles não se manifestaram. Em primeiro lugar, muito obrigado. Em nome do Wilson aqui da Informática hoje, eu queria agradecer a cada um de vocês aí pela presença, né? O pessoal que está virtualmente aí, Raimundo, Cássio, Ferrari, muito obrigado também. Eu acho que é um tema que para nós também é bastante relevante, né? Falando um pouquinho da Microfocus e desse tema, a Microfocus ela veio daquela primeira leva de grandes empresas como a Microsoft, a Oracle, década de 70, ali, comecinho da década de 80, o mainframe, né, deixando de ser a única plataforma, indo para ambientes distribuídos, e desde lá ela cresceu muito por meio organicamente por meio de aquisições também, né? Vocês sabem, ali em 2009, quando eu fiz o startup da Microfocus aqui no Brasil, logo depois a gente comprou a Borland de área de qualidade da Compor. 2013, 14, o grupo Attachmate com NetIQ, SUSE Linux, Rede Novell, um portfólio extenso. E 2017, a aquisição da HP Software, né? Então, esse portfólio que foi sendo... que se juntou ao Cobol Microfocus, né? Que muitos de vocês aí, como eu, tiveram oportunidade de trabalhar, que ainda representa 20% do faturamento da Microfocus global, por sua linha Enterprise, né? A gente está, nesse momento, depois de quase 1.000 projetos de downsizing, a gente continua trabalhando com isso
mas num contexto de nuvem agora, ou seja, com a parceria global com a AWS, com a Azure, com a Huawei, com Google Cloud. Hoje, basicamente, a gente trabalha em cima dos projetos de transformação e aceleração digital. A primeira parte, fazer software melhor e mais rápido, com foco em qualidade, principalmente, teste de plataformas móveis, né? Eu posso destacar esses dois, tudo que tem a ver com ferramentas ágeis, DevOps. Gestão da TI híbrida é o segundo pilar importante de transformação digital que a gente atende. Basicamente, monitoramento, né, e garantir alta performance e alta disponibilidade em qualquer plataforma que esteja, né, a plataforma proprietária, nuvem, privada, pública, híbrida, enfim. O terceiro pilar, segurança, risco e governança. Desde a parte regulatória, LGPD, PCI, tudo isso que envolve criptografia, anonimização, tokenização, passando por gestão de acesso e identidade, né, que nós convivemos muito com isso recentemente agora na pandemia, vulnerabilidade também de aplicações, a gente tem ferramentas importantes para esse cenário, CIEM, par de perímetro, agora com o UBA, com toda a parte de analytics e inteligência dentro dessas ferramentas, enfim, um portfólio completo, fim a fim, de cyber resilience, né? E o último, não menos importante, essa parte de analytics, big data, que tanto serve para atender aos clientes que têm projetos nesse sentido, quanto para alimentar as nossas ferramentas com inteligência. Então, vários produtos nossos hoje têm uma camada de inteligência, de hiperautomação, que estão baseados nessas ferramentas que nós também comercializamos. Então, com esse guarda-chuva, nós estamos falando aí de 300, 400 produtos, né? Mas são 4 pilares de tecnologia para apoiar, com mais o Enterprise lá do Cobol, né? Esse é o nosso portfólio. A gente tomou uma decisão há 3 anos atrás de fazer um caminho SaaS para as nossas soluções. A gente era 100% on-premise, sempre foi o modelo da companhia. Então, hoje, a gente já tem uma boa parte, os principais produtos hoje da Micro Focus já são SaaS, mas a gente entende que SaaS não é remédio para tudo, nem para todo mundo, né? Ou seja, nem sempre, por diversas questões, você tem um fit correto, assim como você não tem um fit correto 100% no mainframe, assim como você não tem fit correto 100% na cloud, né? Eu acho que as arquiteturas e os ambientes estão aí para serem utilizados da maneira que retorna mais valor ao negócio, né? Ou, no mínimo, a TI. Então, hoje, a gente ainda consegue dar essa alternativa. Tem muito cliente que fala, olha, eu quero sim ir para SaaS, mas eu quero também fazer um paralelo, eu não quero ir com tudo. A gente hoje é um dos poucos fabricantes que consegue fazer isso, porque os mais antigos que não tomaram essa decisão ficaram 100% no on-premise, e os que já nasceram SaaS são 100% SaaS, não tem essa alternativa. Então, poucos tiveram a capacidade ou a oportunidade, né, ou a necessidade até de passar por essa transição e ter essa oferta um pouco mais ampla. A gente tem muitos clientes hoje que têm um pedaço da nossa solução no modelo tradicional on-premise. A gente tem um modelo também de subscrição, que já é um primeiro modelo de transição, que pode ser num cloud, que muitas vezes as pessoas falam em SaaS, mas depois se assustam com os custos de infraestrutura. Eu acho até que foi comentado aqui, né? Porque o SaaS é bom, né? A gente brinca, os carioca, mas não é bom, porque você, às vezes, perde o controle ali, né? Quando você tem um on-premise, você pagou, você tem ali 20%, 25%, 30% de manutenção, você já está, aqui não entra no recorrente e vamos embora. Ali, dependendo da tua demanda, pode haver um descasamento do teu crescimento de orçamento com o crescimento do teu custo de infraestrutura, e aí depois você não consegue fechar essa conta, né? Então, esse tipo de flexibilidade também, a gente, além de ter a oferta técnica, a gente tem um produto
único esse, chamado SaaS Flex. É óbvio que ele depende de um grande volume, mas eu consigo, no final ali, ajudar nessa curva de adoção e de crescimento de uma maneira que gere menos impacto. Bom, obrigado, Marco, obrigado pelo apoio, mais uma vez, né, um dos pioneiros no apoio às nossas iniciativas, aos nossos eventos. Obrigado a Micro Focus, toda a equipe que está aqui. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal, parabéns, viu? Obrigado.